Uma noite boa para todas e todos nós que nos reunimos através das redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul para conhecer, meditar e amar o livro do Deuteronômio que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil propõe para as nossas comunidades durante este mês da Bíblia. Que o Espírito Santo abra os nossos corações, ilumine as nossas mentes, fortaleça a nossa vontade, para que esta palavra continue viva nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. Vamos ver por que, quando este livro foi escrito. O segundo livro dos Reis, no capítulo 22, nos narra que foi achado este livro durante um trabalho de purificação ordenado pelo rei Josias para retirar do templo de Jerusalém as estátuas dos ídolos que o rei Manassés tinha colocado lá, ele que foi o pior de todos os reis de Israel. Nesse trabalho de purificação e de limpeza foi encontrado esse livro. O sumo sacerdote leu o livro, se preocupou, o levou até o rei. Quando o rei leu o livro, pediu, mas será que esta realmente é a palavra de Deus? Quem é que pode confirmar isso? Foram então falar com Hulda, uma profetisa que morava na periferia de Jerusalém. Quando Hulda leu o livro, disse e confirmou: tudo que aqui está é palavra de Deus. Por isso, se prepare. Não vai ser agora, mas daqui a pouco. Essas palavras, essas maldições que estão descritas aqui neste livro vão acontecer de verdade, porque a paciência de Deus esgotou diante das tantas traições que fizeram os seus reis, os seus príncipes, o seu povo. Com efeito, 25 anos depois, Jerusalém será invadida pelos exércitos de Babilônia e 10 anos mais tarde será destruída definitivamente. Mas este livro foi escrito, apareceu aí, mas foi escrito antes. Como veio parar no templo de Jerusalém? Este livro foi escrito 100 anos antes, mais ou menos, 110, 120 anos antes do seu achado em Jerusalém. É um livro que traz para nós as memórias de dois grandes profetas que estão por trás destas páginas, as palavras de Amós e de Oséias, que profetizaram durante o reinado de Jeroboão II, que foi um reinado de grandes sucessos, um progresso imenso. Há muito tempo o povo de Israel não conseguia viver tamanha situação de riqueza e de pobreza, de força. No sul, em Jerusalém, logo em seguida, vamos encontrar mais dois profetas, Isaías e Miqueias. É através das palavras destes profetas que nós vamos descobrir o que estava acontecendo quando foi preciso escrever o livro do Deuteronômio. Eles vão nos dizer uma coisa importante. Tem muita gente, sobretudo dentro da nobreza, da elite, tem muita gente ficando muito e muito rica. A riqueza, o luxo está crescendo em forma desmedida. Se fala de casa de inverno, casa de verão, leito de marfim, festas, festanças, roupas luxentas. Por quê? Porque tinha-se aberto o comércio internacional justamente entre Israel e a Assíria. A Síria é um país muito forte, um reinado poderoso, mas numa região quase desértica. Precisava importar os produtos de Israel. Vinho, trigo,
azeite, produzido sobretudo na Galileia, terra muito fértil, terra de Oséias, terra de Amós. Esses produtos deram muita riqueza aos comerciantes, que para aumentar cada vez mais a produção para um mercado insaciável, precisavam concentrar as terras. O pequeno produtor, quando produz, produz para si e para vender no mercado perto da sua cidadezinha, perto da sua vila. Para exportar, para produzir, para exportar, precisam campos maiores, precisa trabalho escravo. E foi isso que veio acontecendo no tempo de Amós, de Oséias, de Isaías e de Miqueias. Não esqueçamos as palavras fortíssimas de Isaías: ai de vocês que juntam casa a casa e campo a campo, até que não tenha mais um pedacinho de chão para o meu povo. Ou aquilo que dizia Miqueias: vocês que ficam planejando como roubar o pobre a sua casa e a sua propriedade. Ou como dizia Amós: vocês que ficam falsificando as balanças para vender seus produtos e endividar o pobre. Era assim que se concentrava a terra. O jogo dos preços fazia o pobre se endividar, e o pobre endividado negociava a própria terra para poder sobreviver. E ele continuava trabalhando na terra, mas não era mais dono do seu produto. O produto ia para o comerciante, que o levava para o exterior. Vocês vendem o pobre por um par de sandália, vai nos dizer Amós. Isso estava acontecendo. Mas isso estava acontecendo ao arrepio da lei. Porque a lei que estava em vigor naquela época era a lei que nós encontramos escrita no livro do Êxodo a partir do capítulo 20, até o capítulo 24. Era a lei das tribos de Israel, onde tudo era colocado em comum, onde não havia nenhuma propriedade maior do que a outra, onde cada um tinha que ajudar o seu irmão. Era esta a lei em vigor. Esta lei não permitia juntar casa a casa e campo a campo. Precisava de uma nova lei. Por isso os poderosos do tempo de Amós, de Oséias, de Miqueias e de Isaías forçavam a barra dos reis para que mudassem a lei, para que viesse uma nova legislação que autorizasse a concentração de terra, que autorizasse o trabalho escravo, as dívidas dos pequenos. E por isso corrompiam os juízes. Amós deixa muito clara sua indignação com estes juízes que se deixam corromper, que pagando entortam o direito do pobre, para que não encontre solução e justiça no seu caminho. Ou como dizia Miqueias: ai de vós, magistrados, que oprimem o povo, tiram o couro do povo, destroem ele, cortam em pedaços, jogam na panela. Isso não se faz. Mas uma outra coisa importante que estava acontecendo era a presença dos falsos profetas, que legitimavam isso, que celebravam os cultos a Javé, os sacerdotes fazendo cultos maravilhosos, celebrações muito bonitas, mas falsas. Aí nós temos o grito dos profetas: eu não quero ouvir seus cânticos, eu não ouço suas orações. Quando vocês rezam, eu tapo meus ouvidos, eu tenho nojo dos seus sacrifícios, eu aborreço suas festas. O que eu quero é a justiça, o que eu quero é que amparem o órfão, a viúva, o pobre. Não adianta vocês vir aqui rezando e esquecer do seu irmão.
Não podem usar o nome de Deus para legitimar a dominação e a opressão do povo. Como dizia Amós, lembra no deserto? Alguma vez eu vou pedir sacrifícios e holocaustos? O que é que eu quero? O que eu quero é que a justiça corra feita um rio caudaloso. Façam o bem. Não adianta rezar bem. Precisa fazer o bem. Então esta era a realidade do tempo desses profetas. E é neste tempo que nasce o Deuteronômio. Vocês querem uma segunda lei? Vocês querem uma lei nova? Então vamos lembrar como deveria ser a verdadeira lei a partir da memória de quem é o nosso Deus e de quem somos nós, o povo eleito por Ele. E para entender qual deve ser o projeto, nós temos que lembrar qual é a nossa memória. Lembram quando falei, o que eu vos pedi no deserto? Ou é muito bonito aquilo que vai dizer Oséias, eu vou conduzi-la ao deserto, eu vou falar ao seu coração como no tempo da sua mocidade. Vamos voltar atrás, o Deuteronômio, no capítulo 4, não esqueçam dos tempos passados. Tem um ponto de referência que não dá para esquecer, e que é o projeto que surgiu lá quando Deus tirou o seu povo do Egito. Lá nós conhecemos quem era o nosso Deus. Vocês me conhecerão pelo meu nome de Javé, quando eu vou tirar vocês da casa da servidão, com mão forte, com braço estendido, vou fazer vocês experimentar a liberdade. Vou dar para vocês uma terra boa, terra ampla, terra espaçosa, terra fértil, que produz leite e mel. Vou acabar com a opressão do faraó. Eu disse para vocês, escolhe o meu povo, é contra o faraó, contra seus capatazes, contra seus opressores. A memória da saída do Egito, a memória da libertação do Egito é a memória fundante destes profetas para olhar a realidade e dizer o que é que nós temos que fazer diante do que está acontecendo. Isso é importante para nós também, viu? Estamos numa época em que se fala de tantas reformas. Quais são os princípios que deveriam nortear as reformas no nosso país a partir da memória do Deuteronômio? A partir da memória de quem é o nosso Deus, que nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido. Por isso, quando os teus filhos te perguntarem, papai, por que nós temos que observar esses mandamentos? Tu vai lhe dizer, porque nós éramos escravos no Egito, e de lá Deus nos tirou com todos os seus poderes, fez para nós maravilhas, e por isso nós hoje observamos seus mandamentos. Ele nos conquistou para si, e nós aqui estamos para fazer a sua vontade. É bonito. Por isso a primeira coisa que se lembra são justamente as 10 palavras, lá no capítulo 5, os 10 mandamentos. Com um detalhe muito bonito. Na primeira redação, quando chegava o terceiro mandamento, guardarás o sábado, estava escrito, guardarás o sábado, porque naquele dia eu descansei e consagrei toda a criação. Assim você também descansará.
Mas quando o Deuteronômio repete esses 10 mandamentos, chega no sábado e diz: não cobrarás serviço para ti, para tua mulher, para os teus filhos, para o teu servo, até nem do boi nem do jumento tu pedirás trabalho em dia de sábado. Descansarás. Por quê? Porque tu foste escravo do Egito e de lá eu te libertei. O critério referencial de toda a lei que deve ser feita é o cuidado que Deus sempre teve com o último, com o pobre e com o pequeno. Ele escuta o grito do pobre e o liberta. Este vai ser o ponto-chave de toda a legislação. Vai ter muitas leis no Deuteronômio. Mas o critério fundamental é que toda lei deve ser a garantia da vida do mais fraco. Garantia não está, lei não pode estar a serviço do poderoso, lei não pode estar a serviço do mercado, lei não pode estar a serviço da riqueza de um grupo. A lei de Deus tem que ter claro que o ponto referencial mais importante é a vida do pobre. Mas o Deuteronômio vai muito mais longe. Ele nos lembra que não foi só a saída do Egito que nos revelou quem é o nosso Deus. Quando passamos o Mar Vermelho, nós derrotamos o faraó do Egito. O faraó do Egito não teve mais poder sobre o seu povo, mas Deus não nos levou logo para a Terra Santa. Deus nos fez andar 40 anos no deserto. O número 40, na simbologia bíblica, quer dizer a vida toda. 40 é a vida toda. Por isso que todos os que saíram do Egito morreram no deserto, inclusive Moisés. Só 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. A vida toda nós teremos que andar para derrotar o faraózinho que está na nossa cabeça. Porque o faraó, com seu poder, se reproduz em cada um de nós. Nós temos aqui dentro um faraózinho, cada um de nós tem a tentação de ser um faraózinho, na sua casa, na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Queremos mandar, queremos aproveitar. Essa é uma tentação que todos nós temos. E reparem bem, ainda não acharam a vacina para isso, não. Podem achar a vacina contra o Covid, mas a vacina contra o faraózinho que carregamos dentro de nós, vamos ter que lutar com ele a vida toda, durante os 40 anos da nossa vida, que podem ser 80, 90, 100 anos. Até o último dia, nós teremos que lutar para que possamos aprender a servir Javé. Para que não voltemos ao Egito. Porque o Egito carregamos dentro de nós. Não está só fora de nós, está dentro de nós. Por isso eu vou levá-la ao deserto, eu vou falar ao coração. Se vocês pegam uma chave bíblica e perguntam quantas vezes tem a palavra coração, no Deuteronômio vocês vão ver, é muitas vezes essa palavra. Eu quero ler para vocês esse trecho do deserto, porque vale a pena para entender a dinâmica deste livro. O capítulo 8 do Deuteronômio. Observem todos os mandamentos que hoje eu estou mandando cumprir, para que continuem com vida e se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que Javé jurou dar a seus pais. Lembrem-se de todo o caminho
que Javé, o seu Deus, fez você percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de torná-lo humilde e o colocar à prova para saber se você guardaria no coração os mandamentos dele ou não. Ele te humilhou, ele te fez passar fome, depois te alimentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, tudo para lhe mostrar que não é só de pão que vive o homem, mas que vive de toda palavra que sai da boca de Javé. São as mesmas palavras que vai usar Jesus para resistir à tentação de Satanás. Lembram? As roupas que tu usavas não se gastaram, nem teu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconheça no coração que Javé, o teu Deus, estava corrigindo como qualquer um corrige seu próprio filho. Está chamando Javé de pai. É raro no Antigo Testamento usar esta palavra. Observe os mandamentos de Javé, o teu Deus, para que tu possa andar nos caminhos dele e a ele temer. Tem duas palavras importantes, então, no Deuteronômio. Lembra do caminho que tu fez no deserto. Não esquece. Não pensa só na libertação do Egito. A história não termina quando atravessamos a pé enxuto o Mar Vermelho. Tem a vida toda depois, para que possamos entrar na terra definitiva, naquilo que Jesus vai chamar de reino de Deus. A vida toda. E nesta vida toda temos que aprender duas coisas. Amarás a Javé teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua vida. Escuta, Israel. Javé teu Deus é o único Deus, não terás outro para ti. Amarás a Javé teu Deus. Agora, aí vem a outra palavra que está muito presente no Deuteronômio. Temer a Javé. Aí depois, como é que eu posso amar e temer? Aliás, São João, na primeira carta que ele vai escrever, vai dizer, claro, o verdadeiro amor lança fora o temor. Como é que eu posso amar Deus e no mesmo tempo temer? Mas temer não é medo de Deus. Não é não. Tu sabes que Deus te escolheu entre todas as nações, que Deus te amou, que tu és precioso para Ele, que Ele fez tudo o que podia fazer para que tu tivesses a vida. Mas tudo isto tu recebeste de graça. Não foi tu que mereceu isso. Não foi a tua força. Não diga no teu coração, se é muito bonito esse outro recado do Deuteronômio, não diga no teu coração, nunca diga no teu coração, foi pela minha força que eu entrei aí. Escutem como é bonito. Javé, o teu Deus, vai fazer tu entrar numa terra boa, terra cheia de ribeirões, de fontes profundas que jorram nas planícies e nas montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra onde você comerá pão sem escassez, pois aí nada lhe faltará. Terra cujas pedras são de ferro, cujas montanhas você poderá extrair o cobre. Você comerá e ficará satisfeito e vai bendizer a Javé seu Deus pela boa terra que lhe deu. Contudo, cuidado contigo mesmo, para não esquecer
de Javé, o teu Deus, e não deixar de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos que hoje eu lhe estou passando. Não aconteça que depois de comer e ficar satisfeito, de construir casas boas e nelas habitar, tendo-se multiplicado o seu gado, tendo-se multiplicado também a sua prata e o seu ouro, e tudo mais que você possua, o teu coração fique orgulhoso, e tu te esqueças de Javé, o teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Foi ele quem conduziu através destes grandes e terríveis desertos, lugar de serpentes e escorpiões, lugar seco onde não existe água. Foi ele que para você fez jorrar água da mais dura pedra. Foi ele quem sustentou você no deserto com o maná que os teus pais não conheciam. Fez tudo isso para torná-los humildes e experimentá-los, a fim de fazer o bem a você no futuro. Portanto, não diga no coração, foi minha capacidade e minha força que me conquistaram esse poderio. Lembre-te de Javé, o teu Deus, pois é ele quem te dá a capacidade para ter poder para manter de pé a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Cuidado! Se você esquecer completamente Javé, o teu Deus, seguindo, prestando culto e adorando outros deuses, hoje eu lhes testemunho que, sem dúvida nenhuma, você vai desaparecer. Este é o temor de Deus. Esquecer que tudo nós recebemos de graça, simplesmente porque Ele nos amou. Não porque nós éramos os melhores, não porque nós éramos os mais santos, não porque simplesmente porque nós éramos os mais pobres, os mais oprimidos. Ele nos escolheu, Ele nos amou. Ele nos pede para amar a Ele, mas amar a Ele significa servi-lo e obedecer. Esta é a palavra que o Deuteronômio quer que nós lembremos. Como dizia Oséias, vou conduzir ao deserto e lá eu vou falar ao seu coração, como falei no tempo da sua juventude. E foram estas as palavras do tempo da sua juventude. Para que você não volte ao Egito, para que você não volte a ter escravidão e opressão e dor, não esqueça o que você aprendeu no deserto. De um Deus que te deu gratuitamente, e por isso gratuitamente tu deve dar. Vai ser o que vai falar Jesus, de graça vocês recebestes, de graças vocês vão dar. Mas não basta lembrar isso. Tem outro ponto do deserto que não podemos esquecer. Como seria bom ler esse capítulo 8 para entender do deserto e ler o capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo muito duro, porque nos joga na cara todas as nossas traições. Nos joga na cara quantas vezes nós abandonamos o nosso Deus. E é bonito que nesses capítulos, quando Deus fala, não fala em vós, fala em tu. É para cada um de nós que Ele está falando. É tu, é você. Não pensem nos outros, não é um discurso, já vai ter muitas partes do Deuteronômio em que, sobretudo na segunda parte, em que vai se falar de vós. Mas aqui nestes capítulos, quando Deus fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um de nós. Lembra da tua história. Lembra do que Deus fez para ti. Amarás a Javé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua vida, com todas as tuas forças. Só a Ele tu servirás.
Mas não esqueça de todo o mal que você fez. E aí ele vai passar o Deuteronômio, a relação de todas as traições que nós encontramos presente no livro dos Números. Quantas vezes o povo falhou? Quantas vezes o povo não confiou em Javé? Quantas vezes o povo brigou com o próprio Moisés? E Moisés, lembra o que vocês queriam que eu fizesse? Lembram do bezerro de ouro? Lembra de quando eu tive que quebrar as tábuas da aliança por culpa de vocês? Lembra do que vocês fizeram em Massá, em Meribá? E vai lembrando as grandes tradições que durante estes 40 anos nós fizemos com o nosso Deus. É quase que um grande ato penitencial. Esse é o outro ponto fundamental do Deuteronômio que o deserto nos lembra. Por que é tão importante não esquecer as lições do deserto e por que Jesus, antes de começar suas atividades na Galileia, teve que passar pelo deserto, pelos 40 dias de deserto. 40. Não foram só 40 dias, é a vida toda. Em que Satanás te desafia a ser um filho de Deus do jeito que o diabo quer. Filho de Deus porque faz milagres, filho de Deus porque faz poder, filho de Deus mostra que tu tem força, que tu fica até pairando no ar. Não esqueça que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Javé. O Deuteronômio nos desafia a acreditar no que nunca pode ser esquecido. Todas as vezes que alguém quer fazer uma nova lei, quer reformar as coisas, quer reformar a igreja, quer reformar a comunidade, quer reformar a cidade, quer reformar o Brasil, não esqueça 2 pontos essenciais. O primeiro ponto é: toda lei tem que garantir, antes de mais nada, o direito do mais fraco, do pobre, do órfão, da viúva, daquele que não tem força, daqueles que não têm poder. Toda lei deve estar a serviço dos últimos, porque só quando está a serviço dos últimos vai fazer o bem de todos e de todas. Quando estiver a serviço dos poderosos, os últimos vão sobrar. Como muitas vezes costuma acontecer nos nossos países, que se dizem cristãos, mas que esqueceram o Deuteronômio, pior ainda, esqueceram o Evangelho, que repete exatamente as mesmas coisas. Jesus é a reencarnação do Êxodo, a reconcretização do Êxodo, assim como o Deuteronômio, uma releitura do Êxodo para que tu não esqueça do teu irmão mais pobre. Segunda coisa que tu não vai poder esquecer, que nada é fruto do teu merecimento. Tu não pode cobrar nada a Deus. Ele fez tudo o que ele fez gratuitamente, de graça. Por isso, cuidado, porque se tu abandonar este caminho, com certeza tu vai encontrar um caminho de morte. Este é o sentido do temor de Deus. Leva a sério o seu mandamento. Não brinca com o teu Deus, porque os caminhos que ele te aponta são caminhos de vida. Ele vai dizer no fim do Deuteronômio: eis que eu ponho diante de ti 2 caminhos, um de vida e outro de morte. Cabe a você escolher qual caminho seguir. Vai ser a mesma coisa que vai dizer para nós Jesus, lembra? O caminho que leva
A perdição é um caminho largo, fácil, em descida, e muita gente quer andar por esse caminho. O caminho que leva à vida é um caminho duro, fatigoso. Disse isso para nós domingo passado. Tu queres seguir comigo no meu caminho? Negue-te a ti mesmo, carregue a tua cruz e venha atrás de mim e me siga. O Deuteronômio é este livro fundamental. A memória dos profetas, Isaías, Miqueias, mas sobretudo Amós e Oséias, marcam as páginas desse livro. Por isso que esse livro, que na língua grega é chamado de Deuteronômio, segundo a lei, na Bíblia hebraica é chamado Estas são as palavras. É uma profecia. É a palavra que nossas comunidades não podem, não devem nunca esquecer. No próximo encontro, nós vamos aprofundar melhor quais são as propostas para esta nova sociedade, para que, mesmo sendo nova, depois de tantos anos, continue tendo os mesmos valores. Nós podemos renovar tudo, podemos fazer todas as reformas necessárias para que a nossa terra, o nosso país possa caminhar na paz. Mas tem coisas que não podem absolutamente ser esquecidas. Isso nós vamos ver no próximo encontro. Por enquanto, é isso para nós. Uma boa noite a todos nós.